Obrigada, Leonardo. Infelizmente não são boas notícias, né? Que nós começamos a nossa segunda-feira e exatamente para falar sobre um acidente, né? Com essa proporção é que o advogado, o doutor Carlos Rebouças, está aqui. Bom dia, Carlos. Bom dia, Babi. Que tragédia, né? É uma tragédia como é anunciada, né? Aqui em Fortaleza, inclusive, nós temos que tomar cuidado, é um momento das autoridades terem um alerta, porque isso deve servir, essa tragédia, pelo menos o condão de servir, como um sinal amarelo para todo o Brasil, né? Nós temos verdadeiros cubículos fechados na nossa cidade, onde são colocados jovens ali dentro, né, com um propósito de diversão e que, na verdade, pode ocorrer uma tragédia como essa. Eu me lembro que em 2005 nós já tivemos aqui algo parecido, uma proporção um pouco menor, onde uma casa de forró, que tinha uma capacidade para 7.200 pessoas, foram colocadas 17 mil pessoas dentro. 10 mil pessoas. Isso, todo mundo lembra aqui do Vila Forró, onde 5 pessoas morreram pisoteadas e outras tantas ficaram feridas, né? E tem que se ver isso, porque como é que se coloca uma boate, e aqui em Fortaleza, o telespectador, tenho certeza que vai lembrar de boates assim, onde são verdadeiros porões ou verdadeiros cubículos fechados, onde não tem uma porta de emergência, a única porta de entrada e de saída é a porta onde as pessoas entram na boate, e se ali acontecer uma briga, se acontecer um incêndio ou qualquer outra coisa, a probabilidade de morte é quase certa, como nós vemos nesse caso, onde as pessoas morreram no incêndio, mas não morreram por queimadura. As pessoas morreram por asfixia. Dezenas de pessoas correram para o banheiro pensando que era uma saída e ali mesmo faleceram, asfixiadas, porque é muito rápido. É muito rápido que uma pessoa tem uma parada respiratória devido à asfixia e depois a parada cardiovascular e a morte. E ainda teve um agravante, né? Porque quando as pessoas perceberam que estava começando o incêndio, que elas se dirigiram à porta de saída, os seguranças ainda trancaram as portas para que elas não saíssem sem pagar a conta. Isso aí é outro grande problema. Eu ouvi agora o representante do Corpo de Bombeiros falando em extintor de incêndio, né? Nós temos que, além do extintor de incêndio, nós temos que prestar atenção no preparo das pessoas que vão utilizar esse extintor de incêndio, por exemplo. Né? Nós vimos aí, ouvi uma reportagem de ontem para hoje, onde um dos seguranças da boate disse que o extintor não funcionou. Aí vem o questionamento, será que ele não funcionou mesmo? Ou será que essa pessoa não tinha preparo para usar um extintor de incêndio e por isso o extintor não funcionou? Então, de nada adianta eu ter no local extintores de incêndio se eu não tenho saída de emergência e se eu não tenho uma brigada de incêndio, que é um pessoal preparado para dar aquele tipo de situação. E agora, qual seria o andamento para a investigação? Vai direto no dono da boate, nos seguranças que eles disseram que, né, fecharam as portas? Como é que seria essa investigação agora? Esse é um momento de cautela. Nós não podemos agir de maneira soldada, como algumas pessoas ontem falaram na imprensa, já imputando responsabilidade ao dono da boate, já imputando responsabilidade ao rapaz da banda, porque teria soltado um equipamento que sai faísca de fogo. É um momento que quem deve trabalhar é a perícia. É a perícia e a Polícia Civil, de forma reservada, né, sem fazer estardalhaço, tem que ouvir as pessoas que ali estavam presentes, né? Por que sem fazer estardalhaço? Porque quando nós criamos uma mídia muito grande em cima, como eu vi ontem, repórteres experientes dizendo que o dono da boate já tinha que responder por homicídio, que o rapaz da banda já tinha que responder por homicídio, e não é assim. Nós temos sim que achar o responsável, mas de maneira responsável, dentro do devido processo penal legal, encontrar se há uma responsabilidade de uma única pessoa ou de mais de uma, qual é essa responsabilidade e qual a pena que essa pessoa vai pegar. Se cabe um homicídio culposo, se cabe um dolo eventual, é para um momento posterior, não é para agora, ninguém está falando nisso. Esse é um momento de resignação, né, como a presidente do Brasil fez, de dar apoio às famílias, né, de solidariedade, e a polícia, juntamente com a perícia forense, estar trabalhando para dar subsídio para que no momento do julgamento de quem é culpado ou não, seja feito um julgamento correto, e não de maneira prévia, já apontando o dedo e já querendo achar por todo custo um culpado agora nesse momento. Olha, nós temos aqui, ó, uma amostra do material que fazia o revestimento da casa, e é justamente esse material aqui que é inflamável. Esse aqui nós chamamos de revestimento acústico. Como é que é o nome? Sanex.
Sonex. É isso aí. É isso aí. Faz um revestimento acústico. Isso aqui é um material extremamente inflamável. E a pessoa soltou, né, um sinalizador, pegou no teto e rapidinho isso aqui se espalha. Né? É rápido. É um muito incêndio, rápido, né? um incêndio, os relatos que nós temos de pessoas que morreram queimadas por incêndio é impressionante. É questão de pouquíssimos minutos, o fogo toma conta de todo o ambiente. Você lembra do edifício Joelma, lá em São Paulo, quando ele incendiou? Aquela imagem terrível que correu o mundo das pessoas se atirando. Né? A pessoa ainda com integridade física, mas o calor tão grande, tão insuportável, o pânico, que as pessoas dezenas se atiraram do prédio, né? Jogaram-se à morte devido ao calor. Então o incêndio é uma coisa terrível. E relembrando, nesse caso, um caso atípico ainda, que está se repetindo em todo o país. Casas de shows completamente vedadas, não tem uma janela, não tem uma saída de emergência que possa ser aberta com rapidez e as pessoas morreram por asfixia. Mas tá aí, você está dizendo exatamente isso. São verdadeiros cubículos, sem saída de emergência nem nada. E como é que fica a situação das prefeituras que dão alvará de funcionamento? Aí que as autoridades deveriam previamente fazer, sim, uma fiscalização antes de conceder esse alvará. E aí verificar até simulações de situações de emergência, ver determinar uma quantidade mínima de saídas. Por exemplo, de acordo com informações passadas, apenas acima de 700 metros quadrados é que uma casa de show, por exemplo, tem que apresentar um projeto com essas saídas de emergência, com isso tudo. Isso é um absurdo. Se você vai abrir uma casa de show, um local onde vai ter público, não importa a metragem daquela casa de show, tem que ser apresentado um projeto feito por um arquiteto que tenha quantidade de saída de emergência, tem que ser feita uma fiscalização para controlar a quantidade de pessoas que entram. Essa informação de que a casa no Rio Grande do Sul cabia 1.000 pessoas e tinha 1.500 pessoas, né, 50% a mais de ocupação, é uma tragédia realmente anunciada. Então, tem que ser feita uma fiscalização melhor, tanto durante, né, o funcionamento, agora, bem mais intensa ainda antes, quando para a concessão do alvará, para que tenham as condições mínimas de segurança e funcionamento. E por mais que o incêndio tenha sido causado por um integrante dessa banda, mas serão vários responsáveis, né? Até porque, como mesmo foi mostrado na reportagem, é uma atitude costumeira dele, parece, de soltar esse tipo de sinalizador. E ele não teria, então, seria um comportamento que já teria sido feito várias vezes sem nenhum dano, ele não teria em mente, vou aqui, talvez matar alguém, talvez possa acontecer um incêndio. É onde entra um homicídio culposo? É aí que aí entra a questão do dolo eventual, né, onde a pessoa assume o risco de produzir um resultado, ou se é culposo, onde a pessoa agiu com imprudência, negligência ou imperícia, e dessa conduta resultou um perigo que acabou redundando num dano à vida, no caso a morte. Então é muito prematuro para se falar ainda se é um homicídio, se é culposo, se é doloso, pode ser até atípico, Babi. Pode ser até uma conduta atípica. O que é uma conduta atípica? É uma conduta que não vai ter uma repercussão penal. O que não quer dizer que não vai ter uma repercussão civil, né? A questão da indenização, tanto pelo que não traz de volta a vida de ninguém, mas é uma responsabilidade que pode ser imputada sim ao dono da casa, ou ao produtor do evento, ou à pessoa que ocasionou tudo. E aí por isso que tem que se pesquisar. Tem que se ver. Quando eu falei aqui que pode ser que não tenha uma repercussão penal, né, você olhou para mim meio estranho, né? Você justificar, porque eu já arregalei os olhos aqui. Estou esperando você concluir o raciocínio. Nós temos, a sociedade, nós temos esse costume de sempre que ocorre uma tragédia, querer imputar logo a alguém. Alguém vai ter que ser preso, alguém foi um criminoso, e às vezes não. Às vezes é uma fatalidade. Eu não estou dizendo que é este caso. O que eu estou dizendo é que nós temos que evitar casos como, por exemplo, a Escola Base, lá em Brasília, onde imputaram um crime terrível aos donos, destruíram a vida da família toda e quando foram ver não era nada daquilo, eram inocentes, né? Nós temos que evitar esse julgamento prematuro. Tem que ser feito com muita responsabilidade para se saber realmente de quem é a culpa. Houve uma culpa? Houve. De quem? Dessa pessoa. Foi culposa? Foi dolosa? Investiga-se isso e depois aplica-se uma pena cabível àquele caso. Mas tem que ser feito tudo com muita responsabilidade para não causar uma tragédia, né, proveniente de outra. Ok. Esse bloco de jornalismo e também a entrevista com Carlos Rebouças fica por aqui. Obrigada, viu, Carlos? Obrigado a você, Manu. E nós voltamos daqui a pouquinho, ainda hoje, com Madalena Matos e muito mais aqui no Matina.